1910, na cidade mineira de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo ficou conhecido nacionalmente a partir da década de 30 com as notícias sobre as sessões mediúnicas de Chico Xavier. Segundo a Federação Espírita do Brasil, Chico Xavier participou de sua primeira reunião espírita no dia 7 de maio de 1927. Seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, foi publicado em 1932. Desde cedo, teve uma saúde frágil. Teve problema nos pulmões, consequência do seu trabalho em uma tecelagem. No ano passado, ele sofreu uma grave pneumonia. Em 1981, cerca de 10 milhões de brasileiros assinaram manifestos para que ele recebesse o prêmio da Paz. Certo? Nobel da Paz. Nobel da Paz. Bem, essa notícia foi dada pela Folha Online, para ser sincero. Então, morreu Chico Xavier. Mais aí de 450 livros ele deve ter escrito. Deixou uma obra para, não só para os espíritas, mas para aquele que acredita em Deus, para aquele que busca Deus, para aquele que acredita numa vida após, uma outra vida após a gente deixar a nossa matéria, o nosso corpo aqui. É difícil falar, Valone. Para mim, ele é meu grande mestre. Para mim, eu aprendi muito com ele. E ele vai estar sempre morando dentro do meu coração. E tenho certeza que cada vez que eu for rezar, eu vou estar pensando nele, eu vou estar rezando por ele. Porque ele só me ensinou coisas boas. Né? É difícil falar de Chico. Antes de mais nada, parabéns pelas previsões, porque eu me lembro uma delas que o Emerson ia se machucar e ia sair da seleção. E era tão distante isso ainda, né? Que a gente falava, imagina, que vai acontecer que nada. E não deu outra, realmente, viu? Então, agora a gente já sabe que vai pegar a Turquia pelo caminho, claro, e se a gente passar amanhã, a gente pega a Alemanha. E você tinha falado de uma final com Brasil e Alemanha. Você continua apostando nisso? Lógico, continuo. Apesar da Turquia estar com sede de sangue com a gente? Vingança. Diz que vai marcar o rival até não poder mais. Eu tô tremendo. Não, eu não tenho essa preocupação. Eu comecei a falar, né? Você vê nas revistas desde 2000, começo de 2000, que o Brasil seria campeão do mundo. É verdade. Olha, aqui é da revista Isto É, gente. Quando a revista entrevistou o Robério, ele disse, e a Copa vai ser nossa? E o Robério disse, vamos ser campeões do mundo. Vai ser uma seleção regular, mas de força. Vai lembrar a seleção de 94. Isso você mantém ainda, essa mesma declaração, lógico. A revista Isto É. Lógico, e você vê que no caminho, né, dessas previsões, o que me deixa mais tranquilo, eu acabei falando num outro programa aí de televisão, que Argentina, França, Inglaterra não chegaria às finais, que é a primeira Copa do milênio. Argentina, França, Inglaterra, você falou que não chegariam às finais, como não chegaram. Não chegaram. Mesmo. Tem prova disso? Falei, tenho. Eu tenho até para sua produção Tem produção de que prova de que a Argentina, Inglaterra e França iam sair da final? Eu falei no Mesa Redonda da TV Gazeta. Tá aí? Vamos mostrar? Então, aqui você vê, a gente prova, né? Então, vamos lá. Na TV Gazeta, Mesa Redonda, o Robério já apontava os 3 países, né? Campeões que não chegariam à final dessa Copa do Mundo. Vamos ver agora. Sim, o capitão da seleção, o Emerson, eu tenho medo dele sofrer uma contusão. Ele vai estar bastante afoito, vai estar muito guerreiro, pode acontecer uma contusão. E o Marcos, eu tenho um pouco de receio, porque ele se angustia muito, ele se sufoca muito quando o astral sufoca ele, quando a energia espiritual é muito forte, ele se sufoca um pouco. O Filipão depositou toda a confiança dele no Emerson como capitão, e você tem uma preocupação com o Emerson. O Filipão entregou a faixa de capitão à pessoa errada? Não diria a pessoa errada, ele vai estar bem, ele corre um sério risco de se contundir, de se machucar, porque ele vai estar muito guerreiro, ele vai estar muito disputando muito, brigando muito, e ele corre um sério risco de uma contusão. Olha, o Roberto Delgum falou isso ontem cedo. E o Emerson se machucou
às 5 horas da manhã, nossa aqui, e 5 da tarde lá. Quando nós estávamos fazendo a matéria, eu vi o tombo do Emerson. Eu vi ele caindo. Você viu assim? Eu vi ele caindo na minha frente. Mas e que fenômeno é esse? Está muito bem, a seleção brasileira está muito bem. Não estou falando isso hoje. Eu falei isso, você se lembra, eu fiz uma matéria para o Mesa Redonda, quando o Brasil, muita gente dizia que o Brasil não iria se classificar. O Brasil passou tudo que tinha que passar de ruim, já acabou, já passou. Vocês falavam da Argentina. Vocês vão ver que a Argentina vai ter sérios problemas. Vai ver contusão com jogadores. Você acha que vai ter? Vai. Quem, por exemplo? Vai, olha. Vai, eu não, assim, no momento, nome eu não posso falar, mas vai ter, não vai ser o time que vai chegar. Uma grande seleção, uma seleção africana vai crescer muito durante a competição. Seria Senegal? Também não, só vejo uma seleção africana. E te digo para você, você sabe que eu nunca tive medo de errar. Eu nunca tive medo quando é para se fazer previsão, ou é previsão, não é, não tem eu acho. Não tem eu acho. Se nada acontecer, o Brasil é o campeão do mundo. Você acha isso, afirma? Lógico, eu estou falando isso há 2 anos. Algum, hein? Eu falei aqui no Mesa há 1 ano e meio atrás. Estou repetindo agora. O time está bem. Olha, isso que aconteceu com o Emerson. Sorte do Filipão. Por quê? Ele ia ser expulso. Ele ia ser expulso. E acabou tendo uma expulsão. De verdade, não foi o Emerson que se machucou, como o Roberto previu, foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Quer dizer, acabou tendo um problema. Não, o Emerson se machucou, deixou o grupo. Então, eu troquei? O que eu falei? Desculpa. O Emerson era o capitão. Não, ele previu que o Emerson ia se machucar. Se não se machucasse, acabaria expulso, né? Eu falei, expulsão acontecia de qualquer jeito. Eu falei, certo, vocês queriam entender. Acabou acontecendo uma expulsão do Ronaldinho Gaúcho. Ia rolar algo assim, falei do né? Marcos, que o Marcos me preocupa, né? Te preocupa, pelo amor de Deus, Roberto. Amanhã a gente tem jogo. Muito, ele me preocupa. A Alemanha é um bloco na defesa, é uma loucura. Ele se machucou, né? Eu acho o Marcos um pouco sufocado espiritualmente. Mas ele reza tanto, ele é um homem de fé, ele cai de joelhos e agradece, isso não conta. A paz você busca ela não apenas no momento que você precisa. A paz você busca antes de você precisar de ter paz. Você acha que ele está meio tumultuado interiormente? Eu acho. Não, eu não acredito que não vai acontecer nada. Eu tenho certeza, aquilo que eu disse, olha, previsão não é eu acho, é ou não é. Né? Eu falei quando o Brasil foi jogar com a Venezuela, falei que o Brasil se classificaria, seria campeão do mundo, que a Argentina, a França, as grandes seleções não chegaria. É a primeira Copa do Milênio, é uma Copa diferente, é uma Copa que tem um outro astral, aonde que influencia até isso. A gente está no começo de um novo século. É a mudada do mundo. O mundo está mudando. Então, essa Copa é diferente. Os times que não tinham credibilidade ganharam. Cresceram pela Senegal, força. Inclusive a própria Coreia. Que é a virada, que essa é a primeira Copa do Milênio. O Brasil tem tudo para chegar, não tenho medo do time da Turquia. Não tem. Não tenho. E nessa mesma fila do Mesa Redonda, no final, eu previ. Eu falei, olha, pode chegar um time africano e o Brasil deve fazer a final com a Alemanha. Mesmo? Tá aí, chegamos a essa final. Nós vamos agora, que são os times que mais foram campeão do mundo. Há também uma estatística. O Brasil foi campeão 2 vezes em 62, não me lembro qual ano, quando jogou 2 vezes com o mesmo adversário. Né? Foi com a Suécia, né? Com a Suécia, alguma coisa assim. Nós temos tudo, o time está iluminado. Lembra, aqui nessa revista, quando o Ronaldinho sofreu a segunda cirurgia, eu disse, o Ronaldinho volta a jogar. Qual? Aqui? Nessa Isto É. Isso aqui, ó, na Isto É, nas páginas vermelhas. O Ronaldinho volta a jogar e será o grande jogador da Copa e ele será. Aí você vai perguntar para o Roberto, o craque Ronaldinho, da Inter de Milão, voltará a jogar futebol maravilhoso que o consagrou? E o Roberto disse, esse rapaz é muito determinado, como todos sabem, por isso atrai as boas energias, as entidades positivas para o seu caminho. Vejo que ele voltará aos gramados, jogará um futebol de alto nível, mas não será o mesmo Ronaldinho que encantou os brasileiros, os holandeses, sobretudo os espanhóis. Porque você já imaginava que ele teria essas dores musculares, que a gente poderia ainda ficar inseguro, essa coisa toda? Já, e me preocupou muito. Ele está sendo o grande jogador da Copa. No próximo jogo ele joga, pode ficar tranquilo. Vai ser o grande jogador de novo, mas termina a Copa, não com contusão grave, ele termina a Copa com uma contusão pequena, leve, mas termina. Mas precisando de um tratamento. E graças a Deus voltou, isso que é o importante, isso né? Que é importante, eu sempre acreditei nessa previsão, que ele voltaria a jogar e seria campeão do mundo. E o
Filipão, você já imaginava que fosse dar essa volta por cima, de tão criticado, de repente, tão elogiado? Se você ver essa revista aqui, olha... Aqui era do Vanderlei Luxemburgo. Aqui olha, você já falava do Vanderlei Luxemburgo. Tá Vanderlei renuncie já. Que era, aqui ele já era técnico da seleção, ele era Vanderlei. técnico, você sabe que eu acompanhei o Vanderlei de 1988. Olha que ele não resistirá às pressões e será demitido. Eu não falei que ele sairia, que ele seria demitido. Certo. Eu desde 88 eu acompanhei o Vanderlei, a gente viajava junto no avião, lado a lado, no ônibus do Vanderlei. Quando em 98 eu resolvi parar, tivemos uma conversa de você vai chegar à seleção, mas você está rodeado de pessoas muito negativas. E essa negatividade, Vanderlei, vai te derrubar. Essa negatividade vai cortar para ele, lógico. Eu com o Vanderlei, nós viajamos juntos, falávamos 5, 6 vezes por dia durante 10 anos. Certo. Né? Sabia do que estava falando. Tudo. Por exemplo, de quando no título do Bragantino, quando nós fomos campeão paulista, eu disse, olha, o gol é do Tiba, o Tiba faz o gol da vitória. Primeiro nós vamos tomar um gol, tomamos aos 20 minutos, o Tiba empatou aos 23 minutos e era o terceiro reserva do Bragantino. Né? Tá vendo? Em 93, quando o Vanderlei foi para o Palmeiras 17 anos na fila, eu fiz aquela previsão, né? Na Bandeirantes, para o Juarez, eu disse que o Corinthians seria campeão, ganharia de 3-0, o Corinthians seria 3 jogadores expulsos. Aí foi quando nós criamos a camisa branca, que o Vanderlei só ia para as decisões com a camisa branca. Acho o Vanderlei o melhor técnico do futebol brasileiro, aquele que tecnicamente, taticamente, que derrubou ele é fantástico. Mesmo, intuitivamente. Hoje está mal. Mal. Tomara a Deus que ele dê a volta por cima e volte. Quanto ao Filipão, quando eu falei que essa contusão do Emerson foi bom para o Filipão, você vê que após essa... Quando o ser humano ele é iluminado, os céus ajudam. Quando você tem paz e espírito, os nossos irmãos vêm e abrem os nossos caminhos. Ele tinha uma formação técnica e tática. Ele perde um homem de meio de campo, ele traz um Ricardinho, que não é jogador de marcação, usa o volante que vem jogando e busca o terceiro volante que ele levou, e contra a Alemanha, para mim, foi o melhor jogador em campo, um astral. Você viu que cortou todas as ações, aliás, da Inglaterra e acertou o time. Então, precisou alguém sair para poder acertar o time. Então, é um homem bem iluminado. O Filipão mudou toda aquela linha dele de pensar. Não, a seleção brasileira não é um time que só joga na defesa. Se você vê nessa fita, eu ainda falo que a defesa estaria bem, não tem motivo para criticar a defesa, porque a seleção está iluminada, a seleção está bem. A gente tem um vídeo para passar do Roberto, é isso, Elias? Ah, tá certo. E essa previsão da seleção eu fiz também no seu programa. Qual? Que o Brasil seria campeão do mundo no final do ano. É verdade, isso eu lembro. Eu fiz no final do ano. De verdade, viu? Bom, deixa eu te falar uma coisa, mudando um pouco de papo de seleção. A gente viu nesse mês muitas lembranças do Leandro, cantor sertanejo, que partiu 4 anos da morte do Leandro. E a gente tem depoimentos da dona Carminha, a mãe do Leandro, dizendo que teve um sonho com ele depois que ela morreu, como se fosse ele querendo mesmo falar com ela, que ela teve muito medo de abraçar o filho em sonho e sentir que ele estava gelado como uma pessoa morta, não é? A gente tem também o próprio Leonardo dizendo como o Leandro veio conversar com ele, dizer que ia participar do primeiro disco solo dele, e o próprio filho do Leandro dizendo que um dia a mulher do Leandro, a viúva, estava não, o Leandro ainda estava vivo, né? Ela estava sozinha na cozinha fazendo um café e ela ouviu o piano da casa tocar e não tinha ninguém dentro da casa. Então, esse lado espiritual que eu queria que você analisasse pra gente. Mas vamos ver primeiro as pessoas. Você vai primeiro ver o pessoal da família do Leandro dizendo isso e depois você dá uma analisada pra gente. Se é sonho, se é contato mesmo, se ouviu o piano tocar antes da morte do Leandro, dentro da casa, sozinha ela estava, se já era algum aviso, algum presságio de que alguma coisa ruim fosse acontecer, porque o filho do Leandro, ele inclusive toca no piano o jeito que a Andréia ouviu. E é aquela parte fúnebre, são as notas pesadas mesmo do piano, o que ela ouviu dentro da casa. Vamos conferir agora. Desde que se for, nunca mais eu consegui. A Andréia estava fazendo, a ex-mulher do meu pai, estava fazendo café para ele. E ele estava jogando truco lá embaixo com os amigos dele. Aí ela estava fazendo café para levar para eles lá embaixo
onde eles estavam jogando truco. E ela disse que, sem mais sem menos, o piano começou a tocar. E ela gritou pela casa toda pra ver se tinha alguém. Ela veio aqui e não tinha ninguém, as portas estavam tudo fechadas. Ai, eu tô arrepiada com essa história. Hein, meninas? Vocês têm medo de assombração? Eu já escutei, já. É mesmo? É verdade isso. E você tava dizendo que teu pai morria de medo de assombração? Muito, não podia contar nada pra ele, queria falar. Parei, gosto da história não. Estava dormindo e sonhando com ele, né? Que ele veio e me abraçou. Eu falei assim, Leandro, onde você estava, meu filho? Ele falou assim, Ara, mas eu tenho que conversar com a senhora depois para me te contar onde que eu estava. Né? Eu falei, menino, mas você tá lindo, você tá bonito. Eu com medo de abraçar ele tá gelado o corpo dele, né? Eu enfiei a mão pro braço do braço dele, assim, que ele tava quentinho, né? Abracei, mas eu apertava, ele me apertava. Sinto saudade, mas sei que ele tá bem. O lugar que ele tá melhor que aqui. Teve um conselho. Nesse último disco, eu tava agora nesse disco agora da música Todas as Coisas do Mundo. Eu muito preocupado com o repertório. Quando acaba as férias, janeiro, fevereiro, eu tenho que estar com o repertório pronto. Então eu começo a ficar nervoso e sem dormir, né? Por causa do disco. E acaba vendo uns sonhos com ele onde ele me aponta algumas músicas, né? Nos sonhos? No sonho eu estava na fazenda em fevereiro ainda. Faltamos 10 dias para ir para São Paulo para começar o disco. Tinha um sonho onde ele falava que a música era uma música que chama Tô Fora, que estava no repertório já, né? Tava na fita. E ele falava, então eu tô indo na frente para São Paulo para preparar o estúdio, os músicos, os arranjos. E tô te esperando lá. Eu vou fazer dueto com você nessa música. E no sonho, então, ele te ajudou a escolher o repertório desse último CD? Aí, essa música foi a que ele apontou, né? Tô Fora. Aí eu peguei e falei, mas como é que você vai fazer dueto comigo se você não está mais aqui, né? Ele falou, não, mas eu vou fazer lá no fundo, assim, um duetinho, mas o povo não vai perceber que fui eu. Medo de perder você de novo. Descobri que não dá mais, mas tô fora, é agora, que pena, essa cena não dá, mas tô fora, que pena, essa cena não dá, mas tô fora. Tá aí, lindo, né? Dá uma saudade mesmo. Agradecendo ao Domingo Legal os trechos de reportagens feitas pela nossa querida Silvana Killen com os familiares do Leandro. Obrigada, viu, gente? Roberto, disso tudo que você ouviu do filho do Leandro, do Leonardo, da dona Carminha, o que você conclui? É o Leandro mesmo se comunicando com a família? Bom, isso vai se repetir, entra ano, sai ano? Como é que você vê? Vai se repetir. A dupla, os dois, os irmãos, eles tinham um protetor espiritual. Que deve ser um bisavô deles. Sim. Que sempre protegeu os dois, que sempre encaminhou os dois. Certo. Você vê que ele era vivo quando teve aquele som do piano. Certo. Normalmente, quando nós gravamos um som que vem do espaço, é um aviso, é uma preparação que vão vir nos buscar. É mesmo? Essa história do piano ter tocado, lógico, já era um aviso? Dúvida. Se a gente for ver, isso deve ter acontecido e logo em seguida, em menos de um ano, ele deve ter ido. Quando o plano espiritual quer uma ação com a matéria, né? Não com o espírito da matéria, mas sim com a matéria, faz-se através de som. Faz-se através de barulho. Piano fechado toca, que eu vou fechar meu piano. O espírito toca. Toca? Lógico, normal. Bom, então teve-se esse primeiro aviso. Sei. Pô, ele está vivo, não pode ser ele. O espírito dele está na matéria. Certo. O espírito não vai fazer isso. Então era... Se ele está aí vivo. Então é provavelmente esse bisavô dele que fez isto. Tá. Agora, o que teve o irmão dele, veja bem, ele espiritualmente, ele tem muito pouco tempo de vida espiritual. O espírito dele ainda não tem luz. Mas esse mentor espiritual que guiou eles, que levou eles para o sucesso, sim, que iluminou o caminho deles, que abriu o caminho deles, é que faz essa comunicação com o irmão dele através dele. Entendi. Que fez com que ele desse um toque para o Leonardo, qual seria a melhor música do disco. Isso, porque o que é o sonho? Quando você sonha,
o espírito desprega da matéria e vai para o espaço. Tá. Para a matéria não morrer, então ele busca as lembranças, ele faz o passeio dele espiritual. Certo. Né? E a gente volta com todas essas informações. Aí volta com essas informações, volta com esses fluidos para a matéria. Então, com certeza, esse sonho que ele teve foi um aviso desse mentor que sempre acompanhou ele e o irmão. Entendi. Com o karma deles aqui na Terra. Agora, o abraço na mãe, na dona Carminha, aquela vez que ela apertava muito o filho e o filho apertava muito ela, nesse abraço, ele queria colo. Esse mentor trouxe ele. Você vê que não é tão claro, você vê que o sonho não é tão claro como foi o do irmão. O do irmão, ele deu o ponto, olha, ele quis avisar o seguinte, isso chama intuição, o médium tem isso. Olha, a música que você tem que trabalhar é essa, a música eu vou estar te protegendo é essa, e o sucesso que você vai fazer é esse. Por quê? Porque ele estava tenso para definir isso. Com a mãe, esse mentor trouxe mesmo, o filho, né? E mostrou. Olha, eu estou bem. Ela achou que ele estava lindo, bem e tudo. Era isso que ele queria passar para ela, realmente. A coisa mais bonita que eu conheço na vida é você ver a aproximação de um espírito para você. Quando eles chegam, é luz que vem, é fluido, é vida, mas vida de verdade, não como a nossa. Quer dizer, isso vai poder se repetir com a família. Muitas e muitas vezes isso vai se repetir. E veja bem, e essa música vai ser a grande música dele e vai ser o grande sucesso. Eu acho que ele vai fazer com esse CD... esse novo que ele está lançando, esse novo, né? maior sucesso. Fora, o Leandro, em espírito, ou o mentor, indicou a música certa. Veio um novo disco aí que pode acontecer. E acredito que o irmão participou naquele momento. Certo. Eu acredito que esse mentor trouxe. Acho que esse CD é um CD que vai vender muito. Diferente daquele CD do Belo, que trouxe toda aquela negatividade, toda aquela coisa negativa. Também. Porque tinha aquele traço daquela pessoa, daquela figura, né? O Leonardo já andou aí até por Miami, já mixando muitas coisas do novo CD que vem aí. O Roberto está dizendo que também vai ter sucesso, também deve ter o dedo do Leandro, né? Espiritualmente dizendo, assim como teve quando ele indicou a música Tô Fora do outro CD. Roberto, beijo, obrigada, parabéns de verdade. Olha, venha quando você quiser, que você sempre é muito bem-vindo com essas boas vibrações aí, tá? Beijo, querido. O pai de santo, que teve aqui na semana passada, às vésperas do jogo, né, decisivo para o Brasil, final de Copa, e falou assim, não precisem se preocupar, o Brasil ganha da Turquia, a final do jogo é Brasil e Alemanha, e nós vamos ganhar o Penta, e foi exatamente o que aconteceu, do jeitinho que o Roberto falou, e ele vem aqui para conversar com a gente, não só a respeito dessa vitória, mas também como uma perda, o Brasil um pouquinho, né, mais escuro, sem a presença de Chico Xavier. Ele vai falar também da morte de um dos maiores médiuns do Brasil, um dos maiores médiuns do mundo. Tudo isso daqui a pouquinho, tá bom? Tá aqui com a gente. Boa tarde, viu, Robério? Boa tarde. E eu queria, antes de mais nada, te dar os parabéns, porque, olha, acertou na mosca tudo, que o Emerson ia se machucar, que o Brasil ganharia 1, 2 vezes da Turquia, que a gente ia pra final com a Alemanha e que a gente ia ganhar da Alemanha. Quer dizer, ele fez barba, cabelo e bigode mesmo, como o Galvão Bueno estava falando ontem. E é muito perigoso. E ele disse, na vez que ele esteve aqui, ele falou assim, olha, não tem meia previsão, né? A gente não pode falar talvez isso, aquilo, ou não é. Por isso que eu vou dizer, o Brasil vai ganhar o Penta. Se não desse, estava desacreditado. Mas ele tinha tanta certeza no que ele previu, que ele mandou bala e não deu outra, né, Roberto? Graças a Deus. O país todo está te cumprimentando aí. Quando você faz uma previsão positiva, a gente fica feliz, né? Não só em acertar, pela alegria, né, que contagiou o país todo. Então isso foi muito importante. Então, para você pulou muito ou só um pouquinho, porque você já sabia que ia ser tudo isso mesmo, para você surpresa nenhuma? Eu já sabia, né? 1 ano atrás eu já vinha falando. Fazia um ano já que você tinha. Como é nessa que você revista Isto É, olha, isso daqui é de 2000, eu já falava do Ronaldinho, olha que o Ronaldinho disputaria a Copa. Olha que ele falava que o Ronaldinho ia voltar a jogar. Isso daqui também. Ele na já Copa de 2002. Que
na Copa de 2002, o Ronaldinho voltaria. Ele falou isso para Isto É Gente. Outra coisa, aqui também... Não, Isto É, só não é... Aqui é Isto É, essas olha que o páginas Brasil vermelhas. será campeão. E a Copa será nossa. E ele fala, vamos ser campeões do mundo. Vai ser uma seleção regular, mas de força. Vai lembrar a de 94. Está aqui também nas páginas vermelhas da Isto É. Olha aqui, ó, nós vamos ser campeões. Isso daqui ele já falava há um ano também, né? Tudo há um ano. Porque você sabe, datado e documentado. E não era uma previsão difícil de ser feita, era fácil. Analisa agora o que aconteceu. Nós entramos no novo milênio. Né? É uma nova história na vida humana, na vida do ser humano. E Brasil e Alemanha eram os times que tinham mais títulos ganhos. Se você entra no novo milênio, o que é uma nova etapa da vida? É um acerto de contas. Para nós, o nosso dia a dia, é um momento em que você tem tudo para você crescer, é uma nova oportunidade que surge na tua. Uma nova energia, uma nova sintonia, nova vibração, é tudo novo. Então, era uma previsão fácil, era uma previsão fácil muito para você que tem esse dom, né? Porque olha, até os especialistas em futebol não garantiam essa nossa